Você sabia que cerca de 80% do que percebemos do mundo ao nosso redor se dá por meio da visão? Desde os primeiros dias de vida, nossos olhos são uma janela para experiências e descobertas. Mas o que acontece quando essa conexão é ameaçada? Estamos aqui no GRAAC, um dos maiores centros de referência no tratamento de câncer infantil no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre uma dessas ameaças à visão, que atende por um nome estranho, talvez ainda pouco conhecido. É o retinoblastoma, um tipo raro de câncer dos olhos que, segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças. O retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais frequente na infância. Ele se origina das células da retina, que é a camada responsável por a gente enxergar. Normalmente acomete crianças menores de 5 anos de idade, principalmente no primeiro e segundo ano de vida. 90% dos casos compromete crianças com menos de 5 anos de idade. Em muitos casos, o diagnóstico é feito ainda nos primeiros meses de vida, como aconteceu com Valentina. Junto da notícia vieram grandes mudanças da família que veio da Bahia para fazer o tratamento em São Paulo. Para mim foi muito difícil, ainda é muito difícil. Porque, eu parei a minha vida, literalmente, né? Faria tudo novamente, sem sombra de dúvidas. Mas para mim é um processo muito difícil. Eu vim para um lugar onde uma criança, que tinha 1 mês e pouquinho, sem rede de apoio, numa situação, acho que eu falo que eu não desejo para ninguém que saiba aquilo que eu passo e que passei até aqui. Porque pega onde mais dói, né? Quando é com a gente, beleza, a gente suporta, a gente faz o que for preciso, mas quando é com um filho nosso é muito mais difícil. Para os familiares, essa questão emocional é uma batalha constante. Os jornalistas Thiago Leifert e Dayana Garbin, pais de Lua, conhecem bem essa realidade. No aspecto emocional, acho que o maior impacto, tanto para mim quanto para a Day e para a família inteira, é a insegurança, é a imprevisibilidade do tratamento, é nunca saber se você vai voltar do GRAAC com uma notícia boa ou com uma notícia ruim. E ter de conviver com essa ansiedade já é muito difícil. E essas mudanças vão além do emocional e se refletem no dia a dia da criança e da família, exigindo adaptações significativas na rotina. É bem difícil porque a criança precisa ser criança, né? A Lua precisa viver a vida dela e brincar e ter os amiguinhos e ir para a escola, mas ao mesmo tempo ela tem uma rotina de paciente oncológico, com muitos exames, todos eles com anestesia, então ela precisa... Uma semana antes de cada exame a gente tira a Lua da escola e afasta ela de todo mundo para que ela não pegue nenhum resfriado e esteja 100% na hora de fazer os exames. Quando ela tem químio mesmo, a gente tenta ficar em casa o máximo que pode, sair para lugares que são mais abertos, porque assim, mesmo nessa químio que ela faz hoje, a imunidade dela ainda cai. Com tantos desafios, a infraestrutura hospitalar se torna um alicerce no tratamento. Centros de referência como o GRAAC oferecem um ambiente que minimiza o estresse, melhora o conforto e apoia a qualidade de vida, proporcionando suporte físico e emocional às crianças e suas famílias. Para uma mãe, saber que tem um bebê tão pequeno com câncer e você precisa fazer o tratamento, isso é uma dor que acho que a gente não consegue mensurar. Então, o importante a primeira coisa, a gente fazer o diagnóstico precoce. Essa criança precisa e essa família precisa ser acolhida num centro de referência que eu tenha toda a equipe multidisciplinar e toda terapia necessária para o tratamento dessa criança, de uma maneira que, além de eu cuidar da criança, eu consiga cuidar dessa mãe, muitas vezes amamentando ainda. O tratamento do retinoblastoma hoje segue técnicas avançadas, mas o diagnóstico precoce ainda é o melhor remédio contra os avanços da doença. Quando eu pego um tumor intraocular, um retinoblastoma intraocular, numa fase inicial do desenvolvimento do tumor, eu consigo tratar essa criança com uma forma de tratamento muitas vezes menos intensa e com um resultado muito melhor.
Então eu tenho maior chance de preservar a visão, preservar o olho e a vida dessa criança. A gente estima que no Brasil a gente tenha entre 200 e 250 casos novos de retinoblastoma por ano. Mas quando eu tenho um diagnóstico como esse, é uma doença que, se não diagnosticada precocemente, eu posso perder o olho dessa criança e, mais do que isso, essa doença pode sair fora do olho para outros sítios, como o cérebro, e essa criança vai a óbito. Então é por isso que a gente fala tanto do retinoblastoma, porque ele é diagnosticável, mas ele é traiçoeiro. Muitas vezes ele está ali, a mãe e o pai percebem a mancha branca, mas não fazem nada, percebem o estrabismo, mas acham que é assim mesmo, e ele está ali escondido. É por isso que a gente fala tanto da doença e precisa ficar de olho nos olhinhos, porque ela é traiçoeira, ela tenta se esconder e a gente tem que ficar esperto. A jornada para vencer o retinoblastoma não é fácil, mas não é invencível. 90% das crianças são curadas e, como você já percebeu, o diagnóstico precoce é fundamental. Por isso precisamos continuar falando, fazendo essa mensagem chegar mais longe, lembrando a todos que estão passando por esse momento desafiador que o câncer é só uma fase e cada passo nessa jornada representa uma vitória rumo a um futuro cheio de possibilidades.